Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências com a professora Mari e com o tema carboidratos, né, nutrientes aí. Então, semana passada eu passei uma atividade para vocês, hoje nós vamos fazer a correção dessa atividade e esclarecer possíveis dúvidas, tá bom? Então, passei uma atividade para vocês com 5 questõezinhas básicas sobre os carboidratos, tá? Parabenizo todos aqueles que me enviaram a atividade. Houve um pequeno probleminha, minha internet tá horrível. Já solicitei um técnico, mas até então não veio, né? Eu tô gravando a aula agora à noite, né? Tô gravando aqui a aula à noite. E espero eu que eu consiga, né? Que consiga carregar a tempo, né? Porque realmente a internet é horrível. Tô tendo que gravar um dia, 2 dias antes, para que a aula seja carregada no tempo certo. Tá terrível minha internet, viu? Então, meus amores, hoje, domingo, tô gravando aula para vocês e amanhã, segunda-feira, estarei postando, tá bom? Para que na terça-feira você já tenha acesso à aula, tá bom? Então, vamos lá responder essa atividade. Primeira questão aí, né? Referente aos carboidratos. Então, as fibras musculares estriadas armazenam um carboidrato a partir do qual se obtém energia para a contração. Essa substância de reserva se encontra na forma de amido, glicose, maltose, sacarose ou glicogênio. Glicogênio. Então, o que acontece, né? O fígado, os músculos, eles vão armazenar esse glicogênio, certo? Nos animais. O que acontece? Né? Algumas pessoas colocam glicose. Não armazena em forma de glicose. Né? Armazena em forma de glicogênio. O que acontece? Quando necessita, então assim, quando a glicose abaixa, o que acontece? As células do fígado vão quebrar esse glicogênio, certo? E será convertido em glicose, né? E essas moléculas de glicose serão liberadas através da corrente sanguínea, tá bom? Que essa glicose é o que vai dar energia para desenvolver as atividades, para fazer as contrações musculares, enfim, para dar energia, tá bom? 2. O papel comum é formado basicamente pelo polissacarídeo mais abundante no planeta. Este carboidrato nas células vegetais tem a seguinte função, né? O papel a gente sabe que ele é formado a partir da celulose. Celulose, né? Celulose vai ter uma função importantíssima na estrutura celular dos vegetais, né? O que acontece? Celulose vai formar uma estrutura, vai formar uma parede celular. O que acontece? As células vegetais perdem água com facilidade, não é tão rígida. Então, para que não tenha essa perca de água com facilidade, então o que acontece? Tem-se essa parede, né, para dar mais uma rigidez, né, a essa célula, para que ela não perca água com facilidade, tá bom? 3. Marque a alternativa que contém apenas monossacarídeos. Lembra que eu falei sobre os monossacarídeos? Mono significa uma. Então, pequenas unidades dos monossacarídeos, tá bom? Lembrando que os monossacarídeos, eles podem ter ali de 3 a 7 carbonos. Então, são moléculazinhas que tem ali de 3 a 7 carbonos. E o número de carbonos é o que vai dizer o tipo de monossacarídeo que ele é, tá bom? Então, vamos lá. Como monossacarídeo, a gente viu que... Aí, vocês vão marcar aqui apenas o que contém monossacarídeos. Aí, tem A, maltose e glicose? Não. Por quê? A maltose
ele é um disacarídeo. É a união de glicose, tá? Da glicose com a glicose, tá? Então, não é um disacarídeo e não monossacarídeo. A glicose, sim, tá? Vamos lá. Sacarose e frutose, também não. Porque sacarose, ele é um disacarídeo, é a união de uma frutose com uma glicose. Então, elimina. Glicose e galactose, sim. Sim, com certeza. Faz parte aí, tá? É um grupo aí de monossacarídeos que vai ter seis carbonos, tá? Então, glicose e galactose, sim. O D também não seria, porque tem lactose e glicose. Glicose é sim um monossacarídeo, mas lactose não. Lactose é a união de uma glicose mais uma galactose, tá? E também não seria, porque frutose é sim um monossacarídeo, mas já lactose é um disacarídeo, que é a união de uma galactose com uma glicose, tá bom? Então, vamos lá. Complete a frase abaixo, marcando em seguida a opção que contém as palavras corretas. Os carboidratos, também chamados de, né? Os carboidratos, eles também têm outros nomes. Então, eles podem ser chamados de açúcares, tá? Eles podem ser chamados de glicídios, glucídios, tá? Mas enfim, nessa questão aqui, né, os carboidratos também chamados de açúcares ou hidratos de carbonos são moléculas orgânicas que constituem a principal fonte de energia para os seres vivos, com exceção do mel, viu? Com exceção do mel, todos os carboidratos são de origem vegetal, tá? Lembra-se, o mel, ele é de origem animal, tá bom? Animal. Lembre que quem faz são as abelhas, tá? Por mais que ele escolha o néctar das flores, mas quem fabrica o mel são as abelhas, então é de origem animal, tá bom? Então, com exceção do mel, todos os carboidratos, aqui ó, todos os carboidratos são de origem vegetal e eles podem ser classificados em monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Os monossacarídeos apresentam átomos de carbono em suas moléculas e seus principais representantes são a glicose, frutose e galactose. Então, da letra A à letra E, qual das alternativas preenche corretamente essa lacuna? Então, a gente vai precisar das palavrinhas aqui, ó. Os carboidratos, também chamados de açúcares. Então, vamos lá. Começa com açúcares. Viu? Então, a gente vai por eliminação. A começa aqui energético. A, B. Vamos esse AB. Açúcares. Vamos lá. Os hidratos de carbono são moléculas orgânicas que constituem a principal fonte de energia para os seres vivos, com exceção do mel. Então, vamos lá. Segunda palavrinha, mel. Vamos observando aí qual das alternativas preenche corretamente. Todos os carboidratos são de origem vegetal e eles podem ser classificados em monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeo. Próxima palavrinha, terceira palavrinha, polissacarídeo. Os monossacarídeos, quarta palavrinha, apresentam átomos de carbono em sua molécula e seus principais representantes são a glicose, frutose e galactose. Então, a alternativa que preenche corretamente aí é a letra B. Letrinha B aqui, ó. Letra B. Tá? Letrinha B aí. Quinto. Quanto aos carboidratos, assinale a alternativa incorreta, a errada. Então, vamos lá. Letra A. Os glicídios, os carboidratos também conhecidos, né? São classificados de acordo com o tamanho e a organização de sua molécula em 3 grupos.
monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Sim, né? Lembra que os disacarídeos estão dentro desse grupo aqui, o dos oligosacarídeos, viu? B. Os polissacarídeos compõem um grupo de glicídios cujas moléculas não apresentam sabor adocicado, embora sejam formados pela união de centenas ou milhares de monossacarídeos. Verdade. C. Os disacarídeos são constituídos pela união de dois monossacarídeos. Até aí tudo bem. E seus representantes mais conhecidos são a celulose, a quitina e o glicogênio. Errada. Encontramos aqui a incorreta, tá? Realmente os disacarídeos são constituídos pela união de dois monossacarídeos. Mas os representantes não são a celulose, quitina e o glicogênio. Esses são representantes aí dos polissacarídeos, tá bom? Então, nós encontramos a resposta aqui, ó, é a letra C, que é incorreta, tá bom? A D, a gente sabe que é correta, então não seria, né? Porque os glicídios, além de terem função energética, ainda participam da estrutura dos ácidos nucleicos, tanto RNA quanto DNA. Verdade aí. A função do glicogênio para os animais é equivalente à do amido para as plantas. Verdade, né? Então, reserva energética dos animais, glicogênio. Dos vegetais, amido. Tá bom? Meus amores, é isso, né? Atividade respondida. E como atividade de casa, eu vou querer que vocês, tá? Vocês me mandem fotos de carboidratos, tá bom? Carboidratos. Registrem aí na casa de vocês, tá bom? Todos os tipos de alimentos que tenham carboidratos, tá? Frutas, raízes, abram os armários e mandem fotos, tá? Vocês podem, ou então vocês podem fazer colagem também, cortar de livros, tá? Fazer uma colagem no caderno de vocês e me mandarem a foto, tá bom? E aí vocês vão especificar aí, tá bom? O tipo de carboidrato que ele tem ali, se é um monossacarídeo, se é um disacarídeo, se é um polissacarídeo, tá bom? Se vocês mandarem, por exemplo, abriu o armário da mãe de vocês, tem aí um amido. Um amido a gente sabe que é um polissacarídeo, é um polissacarídeo. O amido é uma reserva energética das plantas, né? Então, vocês vão aí me mandar e vão falar um pouco a respeito desse tipo aí de carboidrato, né? Se vocês encontrarem a fruta tem que tipo de carboidrato? A fruta tem a frutose. A frutose é que tipo de carboidrato? A frutose é um monossacarídeo, é o açúcar das frutas. Tira foto do leite, do queijo, da manteiga, do requeijão. Tem que tipo de carboidrato? Tem a lactose. A lactose é que tipo de carboidrato? Qual tipo? É um disacarídeo, que é formado a partir de quê? De uma glicose mais uma galactose, não é isso? Então, vocês vão mandar dessa forma, tá bom? Especificando, eu não quero a foto, vou tirar a foto e mandar para a professora, não. Vocês vão falar, tá? Pesquisem a respeito. Então, se você vai mandar foto de um macarrão, de um pão, me diga lá, né? Qual é o tipo, eu quero saber qual é o tipo de carboidrato, tá bom?